baú. Gostei. É de Deus. Poderoso, né? Aleluia. Vamos orar. Feche seus olhos. Coloque uma oração no seu coração. Aleluia. Meu Pai querido, santo, poderoso, bondoso, paciente, que não se esquece de nós, atento às nossas orações, atento às nossas dores, atento às nossas necessidades. É ao Senhor que oramos, é com o Senhor que falamos nessa hora. E eu quero te louvar, meu Deus, pela vida de cada um que veio no teu altar, cada um que participou desse momento, que entendeu, que compreendeu, meu Deus, aquilo que o Senhor ensinou. É um princípio, meu Deus, na vida daquele, meu Deus, que crê em Ti, que crê em Ti. Então, meu Deus, que o Senhor retribua, como diz Tua palavra, que aquele que é fiel, aquele que traz o seu dízimo, aquele que traz as suas ofertas no Teu altar, no templo do Senhor, meu Deus, este, meu Deus, terá sobre sua vida, meu Pai, derramadas tantas bênçãos que ele nem vai ter onde guardar, de acordo com Malaquias 3:10, é isso que aprendemos. Traga um novo tempo nas finanças de cada um, traga um novo tempo de sabedoria, traga um novo tempo, Senhor, de ideias, um novo tempo, meu Pai, de domínio próprio nessa área, em nome de Jesus. Que o teu povo, meu Deus, se torne mais poderoso nessa área, mais poderoso na área financeira, em nome de Jesus, meu Deus. Que haja, meu Deus, abundância, que haja transbordar, meu Deus. Sim, eu oro por isso, que haja transbordar. E que, meu Deus, cada um, ao momento que estiver transbordando, não se perca, meu Pai, na sobra, não ostente, Senhor, não se torne avarento, porque terá muito, mas, meu Deus, que o coração de cada um se torne mais e mais generoso, para participar, meu Deus, da Tua obra, para ajudar os necessitados, meu Deus, para socorrer aqueles que lhe pedirem ajuda. Meu Deus, que esta seja a medida, que este seja o padrão nesta igreja, uma igreja que transborda, meu Deus, na área financeira, homens e mulheres que transbordam na área financeira, Pai, homens e mulheres dignos e que ajudam, tem para si e tem para ajudar, em nome de Jesus, tem para si e tem para emprestar, como diz a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, amém. Aplaudo o Senhor mais uma vez, amém. A gente aplaude muito ao Senhor aqui. Eu acho que você já deu 10 palmas já para o Senhor, mais, desde que chegou aqui, mas é para o nosso Deus que nós aplaudimos, que nós batemos as nossas mãos para Ele, em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra, querido, aqui com o tema, como lidar com o pecado, como lidar com o pecado, como lidar com o erro, mas em específico, como lidar com o pecado em relação ao nosso Deus, lógico. O pecado, ele assola a humanidade, o pecado, ele assola o emocional das pessoas, o pecado, ele assola a mentalidade das pessoas. Uma pessoa envolvida e presa pelo pecado será uma pessoa desconfiada, será uma pessoa insegura, será uma pessoa sem paz. Muitos nem sabem porque não tem paz, mas ela não tem paz não é apenas porque ela comete alguns erros na vida. Na verdade, ela não tem paz porque ela está cheia de pecados, não só na questão consciente dela, mas na questão inconsciente, porque a pessoa que está longe de Deus, às vezes ela comete pecados que ela nem sabe que é pecado, a vida dela está tão bagunçada, e o pecado, ele tem as suas consequências, o pecado tem as suas consequências, ok? E a mensagem, a palavra aqui é a seguinte: se você
pecou, aprenda como lidar com o pecado. E se porventura você pecar no futuro, aprenda como lidar com o pecado. E eu quero começar aqui falando de Pedro no momento em que ele nega Jesus. Abra sua Bíblia e projeta no telão também, Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, do 69 até o 75. Não brinque com o pecado, querido. Não brinque com o pecado. Afaste-se do pecado. O pecado, ele é doce ao paladar, mas ele é amargo ao teu estômago. O pecado, ele é doce quando está aqui, você está mastigando ele, mas quando ele desce para o estômago, ele dá dor de barriga. O pecado, ele tem as suas consequências. Existem momentos em que nós pecamos que nós não sentimos, mas logo, logo, nós vamos sentir a consequência pesada dele. E aqui nós vamos ver, Mateus 26, do 69 em diante, o texto vai dizer: Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Contudo, ele negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Mentiu. Ele mentiu. 71. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez, mentiu a segunda vez. Continuando, versículo 73. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a amaldiçoar e a jurar: Não conheço esse homem! Exclamação: Não conheço esse homem. Pedro conhecia Jesus, querido? Sim ou não? Ele andou com Jesus por mais de 3 anos. E ele era um dos mais próximos. E antes disso aqui, ele estava numa mesa na última ceia com Jesus, e Jesus disse que ele ia negar ele. Antes que o galo cantasse, 3 vezes. E ele disse para Jesus: Rapaz, ainda que eu seja preciso morrer por tua causa, eu morro, mas nega, quanto mais negar. Não vou negar não. Jesus disse isso antes. E pouco tempo depois, ele fez isso aqui. Então, ele pecou, ele mentiu, e foi algo grave, porque ele disse que nunca conheceu Jesus, nunca tinha andado com Jesus, nunca nem tinha estado com ele. Ele pecou. Porém, o versículo continua, aliás, o versículo continua, 74 de novo, ó. Aí ele começou a amaldiçoar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente o que aconteceu? O galo cantou. Imediatamente o galo cantou. Jesus disse: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mas olha o que ele fez. Saindo dali, o que ele fez? Chorou amargamente. Nós vemos aqui, queridos, e eu costumo fazer um comparativo entre a atitude de Pedro e a atitude de Judas Iscariotes. Enquanto que Judas, ele foi e se enforcou, Pedro chorou amargamente, se arrependeu do pecado que ele tinha cometido, e com certeza ele, durante muito tempo e muitas horas aqui, e eu creio que talvez até a hora em que ele viu Jesus depois de ressurreto, eu creio que ele estava com um remorso muito grande, mas já tinha se arrependido, mas a tristeza ainda era grande, porque ele continuou com os discípulos, ele continuou ali, ele se arrependeu, e logo depois ele se encontra com Jesus,
logo depois ali, quando eles estão na beira-mar, nos últimos momentos que ele tem com Jesus. Jesus então, ele abraça Pedro assim, começa a caminhar na areia, e aí Jesus diz: Pedro, tu me amas? E ele: sim, Senhor, eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Jesus de novo, no mesmo instante, pergunta: tu me amas mesmo, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo, tu sabes. E pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes? Ele ficou ofendido porque Jesus lhe perguntou: tu me amas pela terceira vez? Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus responde de novo pela terceira vez: então cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Entenda uma coisa: o diabo ele vai tentar parar você de qualquer maneira. O diabo vai tentar parar você de qualquer maneira, porque ele sabe que Deus tem um propósito para você. Qual era o propósito de Jesus na vida de Pedro? Qual era o propósito dele? Era que ele se tornasse o líder dos discípulos e da igreja dele. Ou seja, que ele cuidasse do rebanho de Cristo. Esse era o propósito. E ainda bem que Pedro, ele se arrependeu do pecado dele, porque ele poderia ter feito igual Judas, querido. Ele poderia ter feito, ou dado um fim à sua vida também, ou ter se afastado, mas ele não fez. Ele se arrependeu e permaneceu. E ele teve uma segunda chance. Diga assim, ó: quem se arrepende e permanece. Mais uma vez: quem se arrepende e permanece, tem uma segunda chance. É assim que você lidar com o pecado. Não tem mistério. Porém, o arrependimento, ele não é o remorso. O remorso é uma tristeza prolongada. O arrependimento, ele gera mudança de atitude. Mudança de atitude. É você mudar de rota. Aquele que apenas sente uma tristeza pelo pecado cometido, ele vai cometer de novo, porque a tristeza vai durar 2, 3 dias. Na hora que a carne pedir de novo, ele vai lá e faz. O arrependido não. O arrependido, ele não vai mais caminhar pelo mesmo caminho que ele andava, que o levou a pecar. Ele não vai andar. Por quê? Porque ele mudou. Arrependimento é mudança de curso. Ele mudou de verdade. Então, eu estou começando aqui falando a respeito de Pedro. Agora vamos falar de Davi. Volta agora para Salmos 32. Salmos 32. Nós vemos aqui, de fato, que Davi, ele compôs 2 salmos, depois do pecado que ele tinha cometido, de adultério. E não ficou só no adultério, você sabe do que ele fez. Ele cometeu algo grave. Porém, Davi se arrependeu de coração. E esses 2 salmos, nós vamos ler o Salmo 32 e o 51. Esses 2 salmos aqui, foi Davi falando a respeito do pecado dele. E olha aí, ó, Salmo 32, versículo 1, o texto diz assim, ó: bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas, e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Então, primeiramente aqui, ele fala do que Deus fez com ele. Bem-aventurado é feliz, bem-sucedido, vitorioso. Quem é o vitorioso? Quem se arrependeu e recebeu o perdão. É isso que ele está dizendo aqui. Bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Aí ele fala da época em que ele mantinha o pecado escondido. Enquanto eu me calei, os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo. O dia todo. Eu costumo dizer que o que fez com que Deus olhasse para Davi e o amasse e se referisse a ele como homem segundo o meu coração, porque quando ele rejeita Saul e quando ele fala de Davi, já rejeitei Saul e já escolhi um homem segundo o meu coração.
O que fez Deus olhar para Davi e referir-se dessa forma como homem segundo o meu coração, era que Davi, ele tinha facilidade para se arrepender. Ele era um homem quebrantado. Embora talvez você pense, você que conheça mais a Bíblia, não, pastor, mas ele não reconheceu o pecado de cara, foi o jeito um profeta ir lá para desmascarar ele. É verdade, Deus enviou o profeta para ir ajudar Davi. Para quê? Para confrontá-lo. Homens de Deus que são humildes recebem a repreensão, o confronto. Davi foi confrontado. Como é que você reage quando alguém chega para ti e te confronta? Quando o teu pastor chega para ti e te confronta? Quando o teu líder chega para ti e te confronta? Como é que você reage? Davi se arrependeu. Ele chorou amargamente. Ele sentiu dor. Davi, ele se arrependeu. E aqui no caso, é uma atitude que ele está tendo sincera. Enquanto eu me calei, os meus ossos definharam com os meus gemidos. Ele lembrava do erro que tinha cometido. Ele lembrava do pecado que ele tinha cometido. Ele lembrava de Urias. Sabia disso? Ele lembrava de Urias. O que eu fiz com aquele homem inocente, um bom marido? O que eu fiz? E ele gemia de dor. Versículo 4: pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças foram se esgotando como na seca do verão. Querido, o pecado traz fraqueza, porque o pecado pesa. O pecado pesa, querido. O pecado destrói. E como lidar com o pecado? Versículo 5: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri mais a minha iniquidade. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Olha o que ele decidiu: eu não vou mais esconder. Olha, Deus sabe de tudo. Você acha que Deus não sabia? É lógico que Ele sabia. Porém, enquanto você não confessa, você não recebe o perdão. E enquanto você não recebe o perdão, você não tem intimidade com Deus. E enquanto você não tem intimidade com Deus, você fica longe dEle. E enquanto você fica longe dEle, a tristeza te abate. Você não tem vida. Deus não vai chegar e se relacionar com você enquanto você não pedir perdão. Só abrindo parênteses, isso também acontece na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Tem gente, ouça o que eu estou dizendo, tem gente que é tão cego de consciência, que ele erra com alguém, ele comete uma injustiça com alguém, ele é tão cego e é tão orgulhoso, que ele quer que o tempo vai passando, ele não pede perdão. A pessoa que tem um caráter íntegro, a pessoa permanece no lugar. Ela foi ofendida, beleza, mas ela permanece no lugar dela. Mas a pessoa que ofendeu, com o passar do tempo, acha que a pessoa ofendida tem a obrigação de continuar o relacionamento com ela naturalmente. Não tem como. Presta atenção no que eu estou falando. E essa mensagem, esse recado, é para alguém que porventura errou contra outro e acha que a outra pessoa tem a obrigação de continuar o mesmo relacionamento sem ela pedir perdão. Por quê? Porque Deus não se relaciona. Deus não tem intimidade com quem peca e não pede perdão. Não tem. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Isso aqui, ó. E também de Isaías 59:2, me veio à cabeça. Mas as vossas iniquidades causam separação entre vós e o vosso Deus. Separação. Enquanto não há reconhecimento de pecado e pedido de perdão, não haverá comunhão. Se você errou contra alguém, peça perdão para ela.
Peça perdão para ela, peça perdão para ela. E te digo mais, agora é para você que é justo, você que é justo, você que é bondoso, que tem um coração bom, que foi ofendido, não se culpe, porque o teu coração está dizendo para você se manter ali. Você não está errado não. Como é que eu vou me relacionar com alguém intimamente, se essa pessoa errou contra mim e não reconhece o erro? Ela é de confiança? Essa pessoa? Se você é íntegro e justo, você vai manter certa distância. Você vai dar bom dia, vai dar boa noite e tal, mas intimidade, só quando ela pedir perdão. E eu digo a você, não continue sendo íntimo de alguém que errou contra você e não te pediu perdão. Essa pessoa não é de confiança. Fecha parêntese. Essa é uma característica de Deus. De Deus. Deus não tem intimidade com quem não pede perdão para Ele. Voltando para o texto, versículo 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E o que aconteceu? E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Voltando ao início do versículo 6. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. O que isso quer dizer? Que haverá um dia que não haverá mais perdão da parte de Deus, porque você não vai mais encontrar Deus. Haverá um dia e chegará um dia em que os seres humanos vão gemer de dor e vão correr atrás de Deus, mas não vão encontrar. Eles vão procurar a palavra, mas não vão encontrar mais. Acabou o tempo. O relógio de Deus, que só Ele tem esse relógio, Ele não mostra para ninguém, está lá, tic-tac, 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 tic-tac. A hora vai chegar em que as chances vão se esgotar. Então, enquanto você pode encontrar Deus, aproveite, porque haverá um dia em que você não o encontrará mais. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. 7. Tu és o meu abrigo. Aqui já é ele agradecendo a Deus pelo perdão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás da angústia e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você, diz o Senhor. Não sejam como o cavalo ou como o burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Tenha um coração ensinável. Tenha um coração ensinável. Não seja, como diz o texto, como um animal bruto. Animal bruto, animal bruto. Tem gente pior do que animal. Tem gente que só vai na dor, na lapada. Não seja assim. É a Bíblia que nos fala. Não sejam como o cavalo ou o burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Obedeça sem ser obrigado. É isso que esse texto está dizendo. O animal sem entendimento só obedece por causa da rédea. Obedeça sem ser obrigado. Obedeça espontaneamente, porque você reconhece que errou e reconhece que tem que obedecer. Versículo 10. Muitas são as dores dos ímpios. Aqui é uma continuação do versículo 9. Aquele que se comporta como um animal, ele vai sofrer demais, meu irmão. Esse é o ímpio. Muitas são as dores dos ímpios,
mas o amor leal do Senhor envolve quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem-se, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Aqui é o que ele está dizendo: olha, você que é justo, ou seja, você que quer fazer o que é certo e quando erra, reconhece o erro, continua fazendo o que é certo. Você que foi perdoado por Deus e voltou ao caminho, alegre-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Embora sejamos retos de coração, nós podemos errar, mas no dia do erro, não te demores em reconhecê-lo, pedir perdão e seguir em frente, no caminho reto. Quem é reto está no caminho reto. Se desviou, opa, Senhor, me ajuda, volte, continue. Aqui foi Davi orando. Ainda ele fez outra oração, o 51 agora, Salmo 51. Olha só, tem até um título aí no início, antes da leitura, no próprio 51, diz assim, aqui na minha Bíblia: para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã foi falar com Davi, depois de este ter cometido adultério com Batseba. A oração dele: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ó, isso aqui não é só uma oração falada, ele escreveu, querido. Foi Davi que escreveu. Ele estava escrevendo isso aqui, ó. Ele estava escrevendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Ele estava escrevendo. Nós só temos hoje esse texto aqui porque ele escreveu. Versículo 2: lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha a atitude desse homem. Ele não ficou em poucas palavras. Ele não apenas disse: se eu errei contra o Senhor, me perdoa, né? Tem gente que pede perdão assim, já viu? Se eu errei contigo, então me perdoa. Você acha que é certa essa maneira de se arrepender ou de pedir perdão? Não é não. Se eu errei, se tu errou comigo, meu amigo, você errou comigo, e tu ainda fala se tu errou. Não. Davi, ele não usou poucas palavras, ele foi profundo. Lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti, pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que é justa a tua sentença e irrepreensível é o teu julgamento. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que de fato, qualquer sofrimento que ele está passando ou que vai passar, eu mereço isso aqui porque eu errei. Eu mereço isso aqui porque eu errei, eu pequei, Senhor. O Senhor é justo. Aí o versículo 5: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Olhe para a pureza depois do pedido do perdão. Você valoriza a santidade, você valoriza a pureza, você valoriza a limpeza espiritual, você valoriza o andar sem culpa, você valoriza o andar sem acusação, porque tem gente que não valoriza. Davi valorizava. Limpa-me e ficarei mais alvo do que a neve. Eu quero andar limpo, eu quero andar de cabeça erguida, sem dever. Senhor, me limpa. É assim que a gente lidar com o pecado. Versículo 8: faz-me ouvir
de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele insiste, ele continua, ele está clamando. Ele está clamando. Ele reconheceu de coração o pecado dele, querido. Ele reconheceu de coração. Aí é o versículo 12, é o versículo 10. Cria em mim um coração puro. A atitude de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é voltar à pureza. É voltar à pureza. Esse é o caminho dele, essa é a vida que ele quer. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Espírito aí, querido, é minúsculo, não é o Espírito Santo. É o espírito dele, é um estado de equilíbrio, é um comportamento sequencial diário de equilíbrio. E um espírito estável, condutas equilibradas e repetidas, dia a dia equilíbrio, dia a dia firmeza, dia a dia santidade, dia a dia dizendo não para o pecado, dia a dia andando no caminho reto, dia a dia andando no caminho puro, dia a dia espírito reto, espírito equilibrado, espírito estável, espírito firme. Ele está pedindo isso para Deus. Quem quer um espírito assim? Peça que Ele te dá. Peça, valorize esse andar, essa conduta. É assim que a gente lidar com o pecado. Versículo 12, versículo 11. Não me expulses da tua presença, nem me tires o teu Santo Espírito. Olha o que ele valorizava. Não me expulses da tua presença. Tem gente que peca e tem a cara limpa de chegar para a gente e dizer: olha pastor, eu estou entregando minha célula, olha pastor, eu estou entregando meu ministério, olha eu vou dar um tempo da igreja, porque é o seguinte, se for para me ficar sendo líder de célula ou na igreja pecando, é melhor eu sair, né pastor? Será que uma pessoa dessa, ela valoriza a presença de Deus? Será que uma pessoa dessa, ela valoriza a igreja? Ela prefere se entregar ao pecado do que lutar contra o pecado. Davi valorizava a presença. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. Olha o que ele tinha perdido. O arrependimento foi tão grande, querido, que ele perdeu até a alegria da salvação. Porque está pedindo de volta. Devolve-me a alegria da salvação. E sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Mais uma vez, é minúsculo. Aqui fala de um estado, de um comportamento diário. Espírito pronto a obedecer, espírito pronto a obedecer, espírito pronto a obedecer. O que o Senhor mandar eu vou fazer. Todo dia, todo dia, todo dia. Versículo 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não tens prazer em sacrifícios, senão eu estaria. Nem te agradas com holocaustos. Aí olha que poderoso. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus não despreza alguém fácil de se arrepender, alguém sincero de coração. Deus não despreza. Seja alguém fácil de ser corrigido.
É isso aqui. Coração quebrantado, espírito contrito e coração quebrantado. Ou seja, pessoa sensível à correção, fácil de ser repreendida e de reconhecer erro. Pessoas que têm facilidade para ser repreendida e reconhecer o erro, são pessoas que agradam a Deus. Quer agradar a Deus? Seja sensível, seja fácil de ser corrigido. Não seja uma pessoa difícil. Se você é difícil de ser corrigido, então Deus não se agrada. Deus não se agrada de você. Para terminar, pela tua boa vontade, faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então terás prazer no sacrifício de justiça, nas ofertas queimadas e nos holocaustos, e sobre o teu altar novilhos serão oferecidos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que alguém sensível, alguém fácil de ser corrigido, é alguém que faz coisas para Deus, e Deus gosta do que essa pessoa faz. Deus gosta do que tal pessoa faz. Tem gente que tem um coração ruim e está fazendo coisa para Deus, mas Deus não está gostando do que ela está fazendo. É isso que ele está dizendo. Tem gente que faz um monte de sacrifício para Deus, mas tem um coração ruim. E você pode fazer 1000 coisas para Deus, mas com um coração ruim, Ele não vai gostar do que você está fazendo. Então, como lidar com o pecado? Lide com o pecado como Pedro lidou. Chore amargamente e não se afaste de Jesus. Lide com o pecado como Davi lidou. Se arrependa profundamente. Peça para Ele arrancar de você a tristeza. Peça para Ele não expulsá-lo da presença dEle. Peça a Ele para renovar em você tudo aquilo que envelheceu. Peça a Ele para fortalecer você e manter você no caminho. Sabe aquela pessoa que erra? Aquela pessoa que erra. Aí ela vai falar com o patrão, ou vai falar com o pastor. E ela vai dizer, olha, eu errei mesmo e tal, pode me demitir, eu mereço, pode não sei o que e tal. Parece que ela já está querendo sair. Olha, eu vim só confessar mesmo, mas eu não vou mais dar trabalho para o senhor não. Davi, qualquer castigo ele reconhecia que era justo, mas ele não queria perder Deus, não queria perder o que ele tinha em Deus. Senhor, por favor, não me expulse da tua presença, não tira de mim o teu espírito, eu quero continuar contigo. Olha como Davi ganhou o coração de Deus. Eu quero continuar contigo, Senhor. Esse é o sincero de verdade. Então, como lidar com o pecado? Reconheça o pecado, seja sincero com Deus, se arrependa, peça perdão, queira continuar com Ele. Se afaste das ameaças, se afaste dos perigos, se afaste daquilo que pode te levar ao pecado de novo. Mantenha-se no caminho reto, ande de cabeça erguida, querido, até o final. Até o final. Pedro, ele teve uma experiência poderosa com Jesus, que foi essa, e dali em diante Pedro, ele não vacilou, ele continuou firme no Senhor, e a morte dele foi a morte de cruz também. Ou seja, ele foi crucificado, mas de cabeça para baixo, como diz os historiadores. Ele diz, olha, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo, me crucifica de cabeça para baixo. Que a gente entende, se a gente for analisar, é pior ainda o sustento, é pior ainda. Ou seja, Pedro, ele foi corrigido e seguiu firme até o final. Para terminar, eu falo, querido, o seguinte: seja sincero, peça perdão a Deus e tal. Se pecar de novo, peça perdão a Deus e tal. Se pecar de novo, peça perdão a Deus e continua. Certo, isso é real, é verdade. Mas você quer
viver uma vida caindo e levantando, caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando, toda hora lá chorando na presença de Deus, porque eu errei de novo, você quer? Não queira isso. E é possível você andar em santidade, em pureza, como Davi, ele pediu, coloca dentro de mim um espírito estável, firme, constante. E aí o resultado, como a gente leu, então eu poderei ensinar os transgressores a tua lei. Você vai se tornar uma referência para as pessoas, você vai se tornar um exemplo para as pessoas, você vai inspirar pessoas, você vai motivar pessoas, e muitos vão andar contigo. Então é dessa forma que nós lidamos com o pecado. Quem recebe a palavra, aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Então, eles vão clamar a ti enquanto pode ser encontrado. Clame ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Não deixe para a última hora. Não deixe para a última hora, querido. Ok? Eu queria que você colocasse uma de suas mãos no seu coração. Nós vamos orar nessa hora, selando essa palavra. Aleluia. Feche os seus olhos. Reflita na sua vida. Eu tenho certeza que você durante essa mensagem já refletiu. Talvez se lembrou de erros e pecados cometidos contra alguém e já está se preparando para pedir perdão. É isso mesmo que você tem que fazer. Decida ter uma vida reta. Se você não tem, decida ter a partir de hoje. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda está no mundo e sabe que tem que se converter, sabe que tem que tomar a tua decisão, não deixe para amanhã. Tome a decisão agora. Essa é a palavra do Senhor. Meu Deus e Pai, eu oro nesta hora, pedindo que o Teu Espírito ajude, depois dessa mensagem entregue, depois dessa mensagem falada, depois dessa mensagem, meu Deus, disseminada aos corações, eu oro para que o Teu Espírito ajude, convencendo, meu Deus, dizendo para essas pessoas, Pai, que o Senhor ama. É isso mesmo. Diga para elas, é isso mesmo. Diga, Senhor, Espírito Santo, diga para elas, é isso mesmo, essa é a minha palavra. Eu te amo. Diga, Senhor, para elas nessa hora, que o Senhor as ama. Espírito Santo, abraça nessa hora. Abraça nessa hora. Sinta o abraço de Deus aí, meu irmão. Sinta o abraço de Deus aí. Sinta o perdão de Deus se você está se arrependendo. Sinta o favor de Deus agora. Sinta as águas dele derramando-se, caindo, escorrendo sobre a tua vida agora. Sinta o alívio do perdão. Sinta o alívio do perdão. Sinta o alívio do perdão. Em nome de Jesus. Você não carregará mais esse peso. Ele tira esse peso de sobre os teus ombros. Você não carregará mais essa culpa que te tira o sono, que te traz medo, que te traz espanto nas madrugadas. Esse tormento o Senhor remove da tua vida. Ele remove da tua vida. Seja sincero com Ele. Ele pode todas as coisas. Não diga, eu não tenho mais chance. Não diga, eu não tenho mais chance. Não diga, Ele não me ama. Não diga, para mim não tem mais jeito. Não diga isso. Deus está aqui
Ele te ama. Ele ama você. Ele tem uma nova vida para você. Ele tem um novo caminho para você, uma nova força, uma nova medida de força, de alegria. Ele tem novo ânimo para você, novos sonhos para você, uma esperança duradoura. Ele tem para você. Creia nessa hora. Creia nesta hora. Não se entregue. Não se entregue ao pecado. Não se entregue ao pecado. É possível viver sem esse pecado. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, homens e mulheres, é possível viver sem esse pecado. Sim, o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. Ele quebra o jugo, Ele quebra a corrente, Ele quebra essa força que te oprime. Ele é mais forte, mais poderoso do que qualquer força que te oprime, e Ele está aqui. Basta dar um passo de fé em direção a Ele e você terá uma nova vida, e você andará como Davi andou, e Deus olhará para você e Ele vai se agradar de você. Deus vai se agradar de ti. Creia no que você está ouvindo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.